A história de Noé e o dilúvio está registrada no livro de Gênesis, na Bíblia. Deus falou com Noé, pedindo-lhe para construir uma arca para salvar sua família e os animais de um grande dilúvio que viria para destruir a terra por causa da maldade dos homens. Noé alertou as pessoas sobre o dilúvio iminente. Mas muitas não acreditaram nele e zombaram dele. Continuaram vivendo suas vidas como se nada fosse acontecer. Apenas Noé, sua família e os animais que entraram na arca sobreviveram ao dilúvio, como Deus havia prometido. Essa história mostra a importância de obedecer a Deus e a consequência da desobediência. A história de Sodoma e Gomorra está registrada no livro de Gênesis, capítulos 18 e 19. Deus decidiu destruir as cidades de Sodoma e Gomorra devido à grande maldade e pecado de seus habitantes. Ele enviou 2 anjos disfarçados para alertar a família de Ló sobre a iminente destruição e para resgatá-los. Quando os anjos chegaram a Sodoma, Ló os convidou para ficar em sua casa. Enquanto estavam lá, a população local cercou a casa de Ló e exigiu que ele entregasse os estrangeiros para que pudessem abusar deles. Isso mostra a depravação e a maldade dos habitantes de Sodoma. Os anjos cegaram os homens que estavam do lado de fora e instruíram Ló e sua família a fugir rapidamente da cidade, antes que a destruição viesse sobre ela. Ló, sua esposa e 2 filhas foram avisados para não olharem para trás enquanto fugiam, mas sua esposa desobedeceu e se transformou em uma estátua de sal. A cidade de Sodoma e Gomorra foi então destruída por fogo e enxofre do céu, como juízo de Deus sobre sua maldade. Essa história serve como um aviso sobre os perigos da desobediência e da depravação moral. Outra história de destruição em consequência do pecado é a destruição de Jerusalém e do Templo, que ocorreu várias vezes na história do povo de Israel. Por exemplo, o templo foi destruído pelos babilônios em 586 a.C. e novamente pelos romanos em 70 d.C. Essas destruições foram vistas como juízos divinos sobre o povo de Israel por sua infidelidade e pecado. Além disso, há profecias na Bíblia que falam sobre um juízo final, onde Deus destruirá a terra como um todo, como consequência do pecado e da rebelião contra ele. Essas histórias servem como lembretes da importância da obediência a Deus e das consequências do pecado. O Apocalipse, também conhecido como Revelação, é o último livro da Bíblia cristã. É uma profecia atribuída ao apóstolo João, que descreve uma série de visões e simbolismos que revelam eventos futuros, incluindo o juízo final e o fim do mundo como o conhecemos. No Apocalipse, João descreve uma série de catástrofes, desastres naturais, conflitos e a manifestação do poder de Deus sobre a terra. Ele fala sobre a ascensão de um líder mundial maligno, conhecido como a Besta, que engana muitas pessoas e instaura um período de grande tribulação. Mas apesar de tudo isso, as Escrituras também descrevem a vitória final de Deus sobre o mal e o estabelecimento de um novo céu e uma nova terra. O Apocalipse pode ser visto como uma advertência sobre o mal e o pecado no mundo, assim como uma promessa da intervenção divina e da justiça de Deus. Ele serve como um lembrete da importância da fé, da fidelidade e da preparação espiritual para o futuro, independentemente das circunstâncias que enfrentamos.